Ah, é tudo a ver um cara com uma camiseta Lonsdale fazendo um vídeo sobre a Madonna, né? Olha, daqui a 2 dias a gente entra no mês da mulher, né? Então eu tive a ideia de querer ler a biografia das 3 cantoras mais ricas do mundo, né? Porque também tem um contexto histórico importante, principalmente por trás da Madonna, né? Ela é a terceira cantora mais rica do mundo. Aí fica até uma dúvida. Se a segunda é a Rihanna, a terceira e a primeira é a Taylor Swift. Aí a gente vê uma expectativa, uma estatística curiosa. Quem mais vendeu no mundo? Os Beatles. Segundo lugar, Elvis Presley. Michael Jackson e a Madonna tá em quarto lugar. Então, como aquelas duas são mais ricas que ela? É muito simples. A Madonna gasta o dinheiro dela, ora, porra. Eu devo lembrar que ela não é só rica porque canta. Ela também é rica porque literalmente todas essas cantoras investiram dinheiro em alguma coisa, né? Viver e se enriquecer só de música é quase impossível. Essas cantoras, elas, a maioria delas são CEO de alguma marca de maquiagem que elas inventaram. Assim, você sabia que a Madonna era punk? Ela veio de família conservadora e católica, mas ela sempre foi muito rebelde e briguenta, sabe? Era boêmia, ela queria tentar fazer bandas de punk rock no porão dela, e elas não fizeram lá tanto sucesso, sabe? Olha, esse esquema mental aqui que eu fiz, ele parece até um pouco pequeno para um livro de 830 páginas de leitura. Mas, enfim, eu vou ler isso aqui até de jeito meio folgado isso aqui, porque eu tô com preguiça hoje. Aí o que, que acontece? Ela resolveu, ela conseguiu investir melhor na sua carreira musical de dançarina quando ela foi para Nova York. Ela queria, sempre foi defensor do direito homossexual e do preconceito contra a AIDS. Quando a AIDS acabou surgindo naquela década, no começo o pessoal achava até que era uma espécie de câncer gay, né? Porque a maioria das pessoas que era diagnosticada com AIDS eram homossexuais. Mas aí que está a questão. Alguns dizem que, na verdade, os heterossexuais estavam contaminados ao mesmo tempo, justamente porque os gays faziam mais exame de sangue, né? Então não é uma coisa assim muito certa. E você sabe que crente vai teorizar, por exemplo, que isso era uma espécie de penalidade divina. Quando surgiu o coronavírus, um ministro lá de Israel, nem lembra do que, ficou falando que quem estava pegando isso era quem tinha, que em algum momento da vida teve pensamento homossexual. Aí ele mesmo pegou, né? Mas enfim, a Madonna, ela dizia até que ela, quando ela era jovem, que ela queria ter nascido um homem para ser um gay. Porque ela ficava muito perto de gay, aí ela queria. Aí ela ficava meio sozinha, né? Ela teve seus casos lésbicos também, ela sempre foi bissexual, ela teve também alguns divórcios, enfim, né? E, cara, ela chegou a ser estuprada por um homem com uma faca quando ela tava lá em Nova York já. Na época, mal se tinha direito para isso, né? Na época, ela quase não tinha o que recorrer. A indústria musical era majoritariamente composta de homens brancos heterossexuais. O Prince e o Michael Jackson eram exceções, né? Jackson's Five, etc. E a MTV também às vezes boicotava artistas negros. E o Michael Jackson, por exemplo, e o Tupac, aquele rapper que foi morto, eles acabaram sendo um afronte muito direto, porque o pessoal amava eles, né? Mas ainda ia demorar uns anos para surgir o Tupac. Dizem até que ela teve um caso com o Puck, né? E, cara, claro que ela também acabou indo parar em um monte de escândalo sexual por causa do ativismo dela, né? Ela chegou a ser uma responsável pela erotização do feminismo. No começo, tinham feministas que protestavam contra a Madonna. Por quê? Porque ela também fazia uma sexualização. Na época era muito tabu falar de sexo, ainda mais mulheres, né? E assim, qualquer coisa que envolvesse homossexualidade tinha que ser muito enrustido, muito secreto e etc, né?
tinha que ser muito oculto, né? E ela fez um livro que é tipo um livro, é literalmente um livro erótico, com o namorado dela da época, um rapper que chamava Ice. Que ali tinha tudo que é suruba que você imagina. De lésbica, de gay, homens negros fortes, com brancos, penetração, brinquedos sexuais, é uma pura suruba. Eu fui pesquisar quanto é que custa isso, meu, é caríssimo aquilo, mais de R$ 2.000. Eu fico pensando assim, mano, será que que hoje em dia ainda tem alguém que está disposto a pagar mais de R$ 2.000 para ver Madonna pelada? Na época que ela era jovem, ela era bonita, vai, mas hoje em dia ela tá com quase 60 anos, já é uma senhora, né? Quando ela foi lá pro Rio de Janeiro, eu lembro da cara dela. Ela levantou assim o óculos escuro, reclamando do calor. Coisa de velha. Ela tem sim muita relevância histórica para o contexto social em que ela entrou, né? Mas eu vou te falar, apesar dos ativismos dela, ela é uma pessoa muito mal educada. Ela fala muito palavrão, já reclamou. Por que vocês podem falar de sexo na TV, mas eu não posso falar palavrão? E pior que faz sentido, né? Ela sempre foi uma pessoa, assim, muito cheia de patada, né? Ela entrou em muito conflito com a Igreja Católica por causa dos clipes dela, né? Que, tipo, e os shows dela? Ela se masturbava no meio do palco, ela colocava gays com roupa de padre, freiras, crucifixo sendo enfiado no cu, literalmente. E vai dizer que isso não vai irritar até o Papa. Até o Papa se manifestou contra ela, pra você ter uma noção. E claro que não foi só cristão, né? Também teve muito afronto com judeus, muçulmanos e até hindus. E ela com as patadas dela, mas se vocês são tão puros, por que assistem a MTV? A MTV, na época, era a principal comunicadora do mundo musical, né? Hoje em dia, você nem precisa de Spotify, tampouco da MTV. Todo mundo pode ver no YouTube clipe de música, né? Mas na época, a MTV era muito importante para ser divulgado tudo isso. E clipes, né? Como é que uma pessoa podia ter ver um clipe de música sem ser na TV? Alguns conseguiam, depois quando criaram um gravador, né? Alguns gravavam um clipe quando passavam na MTV, né, e tentavam vender, mas era meio difícil isso, né? E assim, cara, pra você ter uma noção, ela também defendia direito trans de criança trans já naquela época. Pra você ver que esse negócio de criança trans já é um papo meio velho, né? Quer dizer, na época não era tão popular quanto hoje em dia, e é um absurdo esse negócio de criança trans. Porque na verdade é os pais que estão induzindo isso, né? Eu tenho até um vídeo aqui, acho que tem um ano já, que eu falo assim, você apoia ideologia de gênero? Com um monte de interrogação. É que eu tô falando sobre a Nini Borges, é uma socióloga que eu gosto muito, né? Que ela gosta de tratar esse tipo de assunto. E cara, como ela chegou até a colocar um Jesus Cristo negro nos clipes dela, nos shows dela, e ela às vezes colocava batida de hip hop, break dance. Você acredita se quiser, alguns ativistas negros também atacaram ela, acusando ela de apropriação cultural, por incrível que pareça. Nem a Madonna saiu dessa lacração. Um tempo atrás, a Anitta, ela estava bronzeada, ela estava com os dreads na cabeça e falando que ela não pode fazer isso, é apropriação cultural. Mano, pela lógica, então pessoas negras não poderiam usar boné, porque quem criou foi um francês. Esse negócio de apropriação cultural é uma besteira, cara. Todo mundo se veste do jeito que quer, escuta a música que quer, é uma besteira do caralho isso. Mas, enfim, cara. Ela também tentava ser pacifista, apesar do comportamento dela. Tipo, ela protestou contra a guerra entre o Irã e Israel, sem sucesso. Ela teve sempre uma ligação muito forte com Israel, que era é o único país do Oriente Médio que tem parada gay e que aceita ela lá, né? Apesar dela ter alguns fãs no Irã também, ela é proibida de pisar lá. Ela foi proibida de pisar na Rússia depois, por causa de protestos LGBT. Bem na época, a Rússia tinha feito lei contra a exposição de casais não normativos. Como assim? A Rússia fez uma lei que, por exemplo, pessoas do mesmo sexo não podem se beijar na rua nem andar de mãos dadas, né? Eles proibiram até um tempo atrás a bandeira gay, né? Então como é que gays protestam lá?
Tipo, cada um se veste de uma cor e anda um do lado do outro formando a bandeira, tipo um de azul, um de verde, um de vermelho, etc, né? E, cara, ela, apesar de ser bem esquerdista nesses termos de liberdade sexual, cultura woke, ela acabou brigando muito com, com esses países orientais, né? E, cara, então, se você parar pra pensar, é uma das poucas esquerdistas que tem juízo na cabeça, né? Onde já se viu gay apoiar a porra da Palestina? Aqui no Ocidente, né? Porque lá eles matam gay. Ela não gosta do Bush, do Putin, do Saddam, do Mobutu do Congo, ninguém. Né? E ela sempre expôs o rosto do Bush, bem do lado do Saddam. Ela era contra as guerras que nasceram depois do 11 de setembro. E ela sofreu boicote de palestino, em que ela fazia show em Israel. Teve até tentativa de atentado contra ela, vindo de palestinos, justamente por causa disso, por causa do direito LGBT. Cara, não é uma minoria isso. Eles odeiam gay. A Madonna é ciente disso. Ela exige a paz, mas, cara, uma pessoa que é extremista religiosa, dificilmente você vai poder falar assim: oh, pare, é errado. Ah, beleza, te amo. Não, isso não acontece. E, cara, assim, tem uma política bem famosa lá na França, ela concorreu a presidente várias vezes, a Le Pen, e tipo, ela tem política anti-imigração. E esses imigrantes, eles estão destruindo a Europa. E, tipo, ela foi contra a Le Pen, expôs ela num telão com a suástica na cabeça. As autoridades francesas foram querer processar a Madonna também. Teve protestos de skinheads de extrema-direita. Nossa, tava demorando pra me falar sobre skinhead, né? Lá na França, contra a Madonna, meu, ela é uma das cantoras que mais sofreu boicote, meu, você não tem ideia. E ainda assim, ela é briguenta, ela continua, né? E assim, tem também o ativismo dela contra a AIDS chegou aí até áreas assim bem vulneráveis, né? Como a África. Ela chegou a adotar uma criança do Malawi e 67% das crianças não tinha educação no Malawi. Pior ainda, meninas. E ela foi quem mais investiu a maior parte do seu dinheiro em construção de escolas no Malawi. E ao mesmo tempo que protestava contra a lei deles, que eram contra a homossexualidade. Então, assim, ela é praticamente uma santa lá no Malawi, pelo que ela fez, né? Ela resolveu mudar para Portugal porque um dos filhos dela queria ser jogador de futebol, né? Ela acabou aprendendo um pouco de português, já que ela mora lá, né? Mas convenhamos, né? Para você ser empregado na casa da Madonna, é mais provável que você que tenha que falar inglês. E assim, cara, ela também tem treta com a Lady Gaga, porque a Lady Gaga puxou o público dela. Ela chegou a colocar uma batida do Born This Way da Lady Gaga e depois cortou e ela começou a cantar uma música dela que chama Ela Não Sou Eu. Isso é uma provocação bem clara. Ela tem ciúmes da Gaga, porque roubou o público dela. Aí, então, tem alguma coisa que eu não falei? Ela também foi defensora do aborto. A gente de novo volta para a causa feminista. Que, tipo assim, feminista também criticava. Não era só uma questão trabalhista. E feminista também criticava que contra o assédio de homens, tinha protesto contra o assédio de homens, mas ela queria que mulheres se vestissem como quisessem. Logo, erotização. Ela gostava de ficar de sutiã e de literalmente se masturbar no palco. Ela acabou fazendo um racha no feminismo. Ah, a mulher pode fazer tudo, até bater uma sirica. Pode falar de sexo, pode estar acima do homem. E é engraçado pensar que existe uma espécie de feminismo conservador contra ela, né? Mas enfim, né? Ela também era defensora do aborto, né? Diz a lenda que ela chegou a fazer um aborto, ela nunca quis falar muito sobre isso, creio que é verdade. Ela chegou a fazer amizade com a Evita Peron, que era a ditadora lá da Argentina, que assumiu depois que o marido Peron faleceu.
Ela tentou uma carreira de atriz, né? Não foi lá tão sucesso a área da comédia dela, mas ela fez um musical, né? Tem uma música bem famosa, Don't Cry Por Me, Argentina, que ela chegou a atuar Evita Peron em filme, né? Foi no velório dela, elas tinham amizade, né? E ela acabou sendo importante, de certa forma, para muito para o feminismo na Argentina, especificamente. Justamente por causa disso, né? E, cara, assim, tem também aquele famoso beijo dela com a Britney. Mas deixa eu perguntar. Você sabia que ela beijou a Cristina Angelina também naquele mesmo dia, né? Naquele dia, ela estava vestida de noivo e as duas de noiva. Quando ela beijou a primeira Britney, aquilo ali foi ensaiado, a câmera da MTV apontou para o rosto do Justin Timberlake que estava no palco, que ele tinha tido um caso com a Britney. Aí o pessoal não viu ela beijando a Cristina Angelina, que o Timberlake ele fez uma careta. E, cara, sabia que esse negócio contribuiu muito para a erotização do lesbianismo? Você vê que, de vez em quando, filmes e séries gostam de meter lésbica do nada. Olha a bosta do desenho do Scooby-Doo. Eles acharam que ia ser engraçado se eles colocassem um monte de... Do Scooby-Doo não, da Velma. Né? O desenho do Scooby-Doo sem o Scooby-Doo, desenho da Velma. Eles acharam que ia ser engraçado colocar um monte de lésbica e maconha do nada. A pessoa que fez aquele desenho não entendia muito de Adult Swing. Porque, tipo, é uma apelação. Quando o Friends estava perdendo audiência, eles fizeram um episódio bem apelativo, que era a Jennifer Aniston beijando a Winona, que era uma atriz bem famosa nos anos 90. Depois a Phoebe, a Lisa Kudrow, beija a Rachel, a Jennifer Aniston, né? E o episódio inteiro foi ela tentando convencer o Winona, que eu não lembro o nome do personagem dela, era aqueles personagens que aparecem uma vez só, que elas tinham sim se pegado anos atrás. E assim, eles tinham feito aquilo para ver se conseguia recuperar um pouco de audiência. Você observa que muita série gosta de investir em lésbicas gostosas para ver se consegue chamar atenção, né? Você vê, por exemplo, Legends of Tomorrow, da DC Comics. Tem muita cena de mulher se beijando do nada, a Sarah Lance, principalmente, que é lésbica, porque quando aquilo viraliza depois na internet, as pessoas têm interesse em ver, mas não é a mesma coisa com gays. Mulheres não têm tanto fetiche com gay quanto homens têm com lésbicas, né? Tem até uma teoria psicanalítica que talvez homens gostem de pornografia lésbica porque eles acham melhor uma mulher pegando outra do que tendo um outro homem controlando aquela mulher sem ser ele. Né? É uma teoria psicanalítica isso. Então, assim, você vê que esse negócio, você colocar um monte de lésbica do nada numa série não é exatamente uma questão de direito LGBT ou de representatividade. Muitas vezes é apelação para tentar audiência. E ela acabou contribuindo com isso, mesmo que sem intenção, né? Enfim, eu acho que é isso. A leitura, então, assim, esse livro aqui, da Mary Gabriel, Madonna, Uma Vida Rebelde, ele é muito bom. Não trata só a biografia da Madonna, a vida dela. Aqui a gente vê muita importância do contexto social que ela foi parar, né? É um livro interessante também para quem quer estudar direito LGBT, né? É um livro que tem letras pequenas, tá? E imagem, no caso, fotografias dela, é só no meio do livro, tá? E tem, por exemplo, assim, sabe? É só no meio do livro que é para ver os bastidores, a cronologia dela, tá? Eu gosto de quando é assim, os livros, né? Não polui muito. E, enfim, é uma leitura boa. Eu gostei dela, eu comprei, tava R$ 40 quando eu comprei. O que é estranho, porque esse livro aqui geralmente é para ser caro. Acho que tava em promoção, sei lá. E já que depois de amanhã começa o mês da mulher, eu vou começar
a ler aqui, biografia da Rihanna e da Taylor Swift, só para comemorar aqui com vocês o mês da mulher, né? E um forte abraço a você que vê esse vídeo, fique com Deus.